Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, minhas queridas, para mais uma aula de geografia. Aproveitando o gancho da semana e da nossa conversa de mais cedo, no cursinho, né, da live, a gente vai falar hoje sobre política, especificamente sobre geopolítica. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar, eu acredito, sobre geopolítica, e no geral há uma confusão, né, sobre esse assunto que é tão amplo. Quando a gente fala de geopolítica, principalmente na escola, a gente costuma juntar vários assuntos, né, que diz respeito à política de um lugar e diz respeito, sobretudo, às relações sociais. Então, na escola, geralmente a gente define a geografia física, que foi a que a gente viu semana passada, e a geografia que a gente chama de geopolítica, que seria toda a geografia humana, né? Que diz respeito aos conflitos sociais, à demografia, aos problemas sociais no geral. Mas aqui eu queria me ater a discutir com vocês a geopolítica em uma definição mais precisa desse tema. Então, geopolítica para a gente vai ser todo e qualquer projeto de poder que se propõe a dominar um certo território. Tudo bem? Então, geopolítica aqui agora, especificamente, vai estar ligado à relação entre poder e território, ao poder em um espaço, tudo bem? A tomada de poder em um espaço. Esse termo, geopolítica, ele surgiu no final, pro meio para o final do século XIX, quando diversos conflitos envolvendo potências europeias do capitalismo começaram a surgir. Então, dentro desses conflitos, surgiram teorias para explicar essa relação entre grupos que queriam chegar ao poder em um determinado território, tudo bem? É aí que um rapazinho chamado Hatzel vai tentar escrever e explicar a relação de um determinado povo alemão, com o seu território. E aí sim a importância da geografia e da geopolítica vai se tornar mais visível, né? Embora ao longo da história a gente já tenha visto que o quão é importante o planejamento estratégico do poder em um território. É só a gente pensar nas mais diversas guerras que a gente viveu ao longo da nossa história, do planejamento do Império Romano, da logística dos impérios bizantino ou árabe sobre os territórios de dominação, tudo bem? Então essa relação poder-território, ela recebe esse nome de geopolítica só no século XIX, tudo bem? E ela vai ser justamente o que a gente falou, a estratégia de um grupo de tomar o poder em um determinado espaço. Então, quando eu estou falando da geografia da Europa, da geopolítica da Europa, eu estou falando de projetos de poder de determinados grupos que visam chegar ao poder, tomar o controle desse território europeu. Quando eu falo da geopolítica do Brasil, eu estou dizendo dos projetos de poder no Brasil que visam exercer as suas vontades, os seus interesses no Brasil. Então, essa é a grande questão, tudo bem? Geopolítica diz respeito a projetos de poder sobre um determinado território. Se a gente está falando sobre a geopolítica mundial, eu estou falando de um poder que se propõe, de um projeto de poder que se propõe a tomar o controle ou exercer o seu poder a nível mundial. Tudo bem? É por isso que quando a gente vai falar de geopolítica mundial, a gente contrapõe sempre interesses entre, por exemplo, o interesse geopolítico americano, estadunidense, frente ao interesse geopolítico russo, como é bem característico de um período importante, que é o período da Guerra Fria, e eu já posso falar mais um pouquinho sobre ele. Ou quando a gente vai falar sobre a geopolítica mundial, a gente também fala da União Europeia e sua influência sobre o mundo, tudo bem? Então, geopolítica é isso, e é a partir desse nome, cunhado no século XIX, que vão se desenvolver os estudos a respeito de projetos políticos de poder. Ao longo dessa história toda, a gente já teve várias nuances sobre a geopolítica mundial, e essas nuances variam muito. E é um estudo, inclusive, muito amplo, né? Por isso que, para estudar geopolítica, é interessante a gente estar sempre atento às notícias que estão acontecendo na economia mundial, em vários aspectos sociais da dinâmica mundial. Então, por exemplo,
o movimento Black Lives Matter dos Estados Unidos, que se contrapõe à violência policial e, sobretudo, ao racismo. É um movimento que vai abalar a geopolítica mundial, porque um grupo se propõe a mover os seus interesses para mudar a dinâmica do poder, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, correto? Porque esse movimento, ele se espalhou pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, há várias mobilizações que correspondem aos interesses desse movimento e, enfim, é um movimento que abala a dinâmica do poder sobre o espaço mundial. Então, é um movimento geopolítico e tem o seu caráter geopolítico, tudo bem? Na aula de hoje, eu vou deixar uma série de exercícios e algum texto que possa falar melhor, que possa explicar tudo isso que a gente discutiu brevemente aqui hoje. Mas, sobretudo, eu queria falar sobre um momento específico da geopolítica mundial, que é a Guerra Fria. Tudo bem? Quando a gente fala de geopolítica, esse ponto é um dos principais pontos que vai cair no vestibular e que nos interessa. Por quê? Porque ele é um ponto crucial da nossa história e do presente que a gente vive hoje. O período da Guerra Fria se deu pós-Segunda Guerra Mundial, então, ao final da Segunda Guerra Mundial, lá em 45, e foi até 1990. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, que também foi um momento importante geopolítico histórico, mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, dois modelos de se organizar a sociedade, e portanto dois modelos geopolíticos de poder, se contrapuseram a nível mundial. Um modelo capitalista, que pode ser explicado e representado muito bem pelos Estados Unidos, né? A maior potência capitalista do mundo. E um modelo socialista, representado pelos interesses principalmente da União Soviética. Então, esse período da Guerra Fria é um período muito importante, onde o mundo se colocou em uma bipolaridade. Uma parte capitalista, outra parte socialista, tudo bem? E essas duas potências disputavam na geopolítica mundial a sua hegemonia, ou seja, o seu domínio. Uma confrontando com a outra nos mais diversos campos, na tecnologia espacial, no desenvolvimento econômico, na produção de diversos artefatos para a vida em sociedade. Enfim, esses dois modelos se confrontaram dentro desse período. E foi um período muito importante, inclusive tem bastante exercício sobre isso na nossa aula de hoje, que eu vou deixar aqui. Tudo bem? Então, o que eu queria frisar aqui, só para a gente terminar e a aula não ficar muito longa, e a nossa conversa, né, não ficar muito longa. Um período importante para a gente pensar, a geopolítica mundial, que pode servir como exemplo para a gente entender, é o período da Guerra Fria, onde dois modelos de poder disputaram o mundo com seu projeto geopolítico. E o modelo socialista e o modelo capitalista. Tudo bem? De 1945 até 1990, com a queda da União Soviética, onde o mundo deixa de ser bipolar e se torna unipolar, né? Ou totalmente capitalista, vamos dizer assim, com exceções da Coreia do Norte, Cuba e algumas outras experiências que se opõem ao capitalismo. Tudo bem? Então é isso. Bom estudo, leiam um texto, façam os exercícios, eu vou estar disponível para dúvida e com certeza vocês vão ter dúvida, porque essa aula e essa introdução é bem curta. Então me chamem no privado, vamos estudar, vamos conversar sobre geografia e vamos traçar nossos planos juntos, tudo bem? Um beijo.